Bora lá, galerinha! Tales of Two Earths, o dia em que a Terra parou, do canal do EuIP, gente. Um vídeo aí que passou atrasado, aí acabou lançando aí numa época que eu não tava postando muitos vídeos, né? Que vocês viram que eu tava meio desorganizado. Agora que eu voltei aí a ativa totalmente, que a gente tá indo bem com o canal, resolvi gravar ele. Mas vou ser sincero com vocês, gente. Hoje eu ia gravar pra vocês o vídeo lá do Nostalgia, lá, que eu sei que tem muita gente querendo ver eu reagindo. Ele falando da história do Brasil lá, pra ver se ele falou tudo certinho, não sei o que, né? Eu vou lá, eu vou olhar, hein, cara. Eu vou dar o veredito. Tô brincando, gente, mas eu queria muito ver. Só que hoje eu acabei não tendo tempo, cara. E se eu gravar agora, vocês estão vendo que eu tô gravando de manhã, esse vídeo eu tô gravando no dia e postando a mesma coisa que eu não quero fazer muito, mas na segunda-feira, infelizmente, vai ter que ser. Na maioria das vezes, vou tentar, às vezes, adiantar esse vídeo, mas não sei se vou conseguir. Mas enfim, eu quero que saia no horário, então eu não vou ficar gravando vídeos longos aqui, eu postar meia-noite, não vou fazer isso. O vídeo vai sair sempre às 7 da noite, então eu tô aqui pra gravar pra vocês. E espero que vocês gostem, tá bom? E no decorrer da semana eu posto lá o vídeo de nostalgia que também tá atrasado. Esse análogo eu tava com bastante vontade de ver, eu vi que muita gente tava falando sobre. Acho que eu perdi um pouco o timing, mas sei lá, eu gostaria de ter ele aqui no meu canal, o meu react sobre ele, pra ficar pra eternidade, então tô aqui pra ver ele, tá bom? Espero que no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Esqueci, só às 7 da noite, tô decorando ainda. O link do vídeo original tá na descrição, pra assinar, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora então, que eu tô bastante curioso pra esse vídeo. Bora! Pouca gente sabe, mas nesse canal aqui eu já falei sobre os maiores medos da minha vida. E não é vírus de computador. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre SCPs. E nesse vídeo eu tive um gancho pra não, faz 2 anos, encaixar essas pautas. Eu não lembro os meus desse maiores vídeo. medos. Que no caso é o fundo do mar e o medo de magnitudes. Não confunda com medo de altura, é medo de coisas grandes. Bro! E bom, bro! Como assim, cara? Um terceiro que isso? medo meu, que se tu acompanha minhas lives, Será que o Ip ficaria com medo do Vani? tu sabe muito bem. Brincando, gente, calma Bem, lá. qual é? Qual é o único lugar que consegue somar o desconhecido do fundo do mar com a magnitude fora o próprio mar? Eu tô falando do espaço sideral. Eu tenho um medo irracional do espaço. Um tempo atrás, estava tendo várias notícias sobre avistamentos de OVNIs. O presidente dos Estados Unidos até falou que o exército sabia muito bem o que estava acontecendo, mas que por algum motivo não queria dizer. Eram drones? Eram de fato OVNIs? Até hoje não se tem uma resposta exata. Eu só sei que tudo isso me botou aquele medo e vontade de olhar pra cima de novo. Tanto que eu fui atrás de um telescópio pra mim. Eu poderia ficar por horas mas olhando pra queria, cima cara, eu queria comprar um telescópio, sabia, mano? Conversando sobre, porque do mesmo jeito que eu tenho medo, eu amo o espaço. E eu acabo entrando naqueles pensamentos. Se tudo é infinito, se a gente realmente não sabe o que tem no horizonte do espaço, até porque aquilo é um horizonte infinito, quem disse que a gente é abençoado ou escolhido? E se tudo que a gente acredita foi criado pela gente? Que isso, ô Ip? Caraca, tá com um papo muito bad vibes, e pior, cara. se tiver algo escondido nesse horizonte infinito, tu pode não pensar nada sobre durante o dia a dia. Ônibus, trabalho, obrigações, mas experimenta olhar pra cima mais um pouco. Não se fala de outra coisa no busão. Se oportunidade de ficar acima da onde o ar é rarefeito, eu tenho certeza que muita gente mudaria de opinião. E bom, tudo isso que eu tô falando conversa com o tema do vídeo de hoje. Até porque pensar que tem mais alguém lá fora não é uma ideia, é um fato. E aqui vai um outro fato pior ainda. Essa coisa não parece ser amigável. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Conto de Duas Terras. Ok. Tá, vai ser universos paralelos, né, provavelmente, então. Ok. Toda essa história foi criada pelo canal The Fallen Star, e essa história ainda tá em desenvolvimento, então não espere um desfecho total nesse vídeo. Dito isso, a nossa história começa no vídeo Discovery. Esse vídeo é a nossa introdução. Imagina que um belo dia tu tá andando por aí, voltando pra casa, da escola, não importa. O que importa é que tu olhou pra cima e viu uma segunda terra. Um outro planeta exatamente igual ao nosso, mas com uma pequena diferença. É uma terra espelhada. Ver algo esquisito no céu é assustador por si só. Mas outra terra? Tem vida lá? Tem humanos lá? Então, sim, obviamente a NASA e outros órgãos que estudam o espaço começaram a cuidar dessa outra terra. E foi constatado vida nessa terra. Porém, não parece que essa terra tem ciência da gente como a gente tem ciência deles. Eles não notaram a gente como a gente já notou eles, entendeu? Pelo menos é o que... Devemos aproveitar disso, Ip. Parece. Ou quando vê os caras só não... gente, tem que atacar primeiro, né, cara? A gente sabe que essas coisas aí, se a gente for muito bonzinho, vai ser eles que vão vir pra cima da gente no final, cara. Atualmente, a Terra tá tentando de todo jeito fazer contato com esse outro planeta. E eu tenho uma coisa a falar sobre isso, mas eu já falo. Até o atual momento, a outra Terra não nos respondeu. Talvez não tenham recebido sinais de rádio, ou então não tenham aparatos pra responder eles. A gente ainda não sabe, mas isso muda no final desse primeiro vídeo.
Nós vemos você claramente. Não nos dê atenção e nós não daremos atenção a vocês, ok? Isso não me parece hostil. Mas quando a gente tá falando... Parece um pouco hostil sim, como assim? Que papo é esse, cara? Vocês são literalmente a gente espelhado e não quer contato? Qual que é a lógica por trás disso? Eu quero explicações. Outro planeta esse que pode ou não ter mais tecnologia que a gente, mais conhecimento que nós, uma não gentileza se torna automaticamente hostilidade. Exatamente. Quando se trata de outro caçador, a gente vira presa e vice-versa. O que define a etiqueta de presa e caçador é quem ataca primeiro. Agora, o que eu tinha pra falar sobre a Terra tentar contato com a outra Terra? Bom, meus amigos, vocês já ouviram falar da hipótese da Floresta Negra? A hipótese da Floresta Negra é a ideia mais desesperançosa que tenta explicar o porquê a Terra nunca conseguiu um contato consistente com outro tipo de vida. Entendam uma coisa, o universo é praticamente infinito. Vocês realmente acham que a gente é a única vida, o único tipo de organismo pensante e inteligente? Aí que tá, cara, assim, seguindo os pensamentos do Sakane, desses outros caras aí, cara, acho que o Pedro Loss também pensa assim, cara. Eu também considero que, obviamente, existe vida no universo, mas eu não acredito em vida inteligente no universo, cara. Hoje não acredito, porque, como eu falo, que é uma probabilidade muito pequena, né? E se ela existir, eu duvido que ela consiga ter contato com a gente, tá ligado? Pá, eu sou literalmente abduzido durante o vídeo, né? Ia ser, pô, pelo menos ia dar bastante view, né? Gente, é óbvio que não. Tem mais pessoas lá fora. Vejam o espaço como uma floresta escura cheia de caçadores. Pra cada caçador, o outro caçador é uma ameaça em potencial. Então qual que é a melhor estratégia de sobrevivência? Se permanecer em... Fazer qualquer barulho pode significar entregar a sua localização para outros caçadores. E adivinha? A humanidade já mandou diversos sinais pro espaço. E só pelos sinais de rádio que a gente mandou procurando vida, daria para nos achar. Mas a gente já mandou sinais que literalmente falam a nossa localização. E os sinais estão indo. Anos-luz pelo espaço até eventualmente serem achados por alguém ou algo. E isso se isso já não aconteceu. Talvez seja lá o que achou. Cara, eu entendo que é uma ideia meio assustadora e tal, mas sei lá, cara, eu acho difícil de acreditar. Vocês acham que se tivesse outra vida inteligente, ela não iria querer contato com a gente, mesmo que agressivo, né? Tipo assim, pô, mesmo que os caras fossem, sei lá, colonizadores, algo assim, mesmo que fosse os Kill lá do How Tomorrows, né, cara? Você acha que eles não iam querer contato com a gente? Eu acho estranho, né, cara? Eles iam ter medo de nós, então ia falar, pô, vamos deixar em silêncio que esses caras aí vão explodir nós, cara. Pô, eu não sei, mano. Show, nosso sinal já pode estar a caminho. Pensem nisso antes de dormir. Próximo vídeo. Esse vídeo é bem o que o título sugere, estabelecendo contato. Nesse vídeo a nossa Terra vai tentar contato de todo jeito com a outra Terra, e a gente faz isso via código Morse enviados por sinais de rádio. Nesse vídeo a gente vai ter um ótimo exemplo de friendzone. Isso porque a gente tenta de toda forma fazer contato com a outra Terra, e ela simplesmente não responde por nada. Ela tá esnobando a gente. Todas as mensagens que a Terra manda são mensagens se mostrando resiliente, se mostrando uma raça que não quer... No último vídeo a gente viu que essa segunda Terra não quer contato. Eles literalmente falaram tipo, fica no canto de vocês então, aí que a gente fica no nosso. Então vamos ter que forçar o contato aí. A gente não tá respeitando, pra variar. E a gente vai tentar tanto que uma hora a gente vai ter um retorno. Exato, mas talvez não seja o retorno que a gente espera. Vamos ver. SOS. Que isso? Sua aprovação incessante não passará despercebida. Você é irritante. Ignora a gente. Deixa a gente em paz. Eu gostaria, mas o planeta de vocês apareceu aqui na nossa porta, cara. Que eu que tô ignorando vocês ou vocês que vieram aqui, não né, foi cara? A Terra. Isso não foi dito por sinais de rádio. É que nem vem um cara e fica parado na frente da tua casa, lá, um stalker lá. Você não vai ligar pra polícia, não vai tentar fazer um contato ali, tentar, pô, sei lá, pelo menos tentar assustar a pessoa de alguma forma, né, cara? Você vai ficar olhando e ignorando? Não, cara, pô, foi você que veio até aqui, não cara, veio tá de sacanagem. Civilização. Isso foi dito por essa coisa. 2 olhos gigantes em meio à imensidão do espaço. E isso sim é assustador. Essa coisa se move de forma rápida no infinito breu que a cerca. E essa coisa não quer... Não tinha reparado que era uma criatura, tipo... Chega a ser uma representação dos seres desse planeta, não que era uma criatura gigante. Lembra da primeira mensagem que até então a gente achava ser da Terra? Onde ela dizia que a gente não precisava dar atenção a ela? Então, não foi a Terra. Foi essa coisa se passando por aquela segunda Terra. No segundo vídeo, a outra Terra demorou muito pra responder qualquer uma das nossas mensagens, porque essa coisa tava vigiando ela. E quando ela pôde nos responder, ela mandou o óbvio, um SOS, deixando bem claro que a civilização que mora lá tá em... Ah, tá! Saquei. Provavelmente... Esse planeta foi meio que sequestrado por essa criatura, então. Feitos de
refém por essa coisa. E detalhe, nessa última mensagem dessa coisa, onde ela fala que não quer ser incomodada, ela fala isso no plural. Então talvez esses dois olhos no infinito não sejam o único. Talvez tenha mais de um. E se eles pegaram a mais nova irmã gêmea da Terra, talvez a nossa Terra seja a próxima vítima. Capturar e vieram mostrar pra gente, ó, aqui, ó, que eu fiz com esse. Vocês ficam quietinho aí, hein? Próximo vídeo. Rhea é o vídeo que a gente vai ter a primeira talagada. Rhea é o nome de alguma coisa, não é, cara? Do que pode estar acontecendo. E esse vídeo tem informações bem importantes. Nos foi mostrado no último vídeo que a gente viu que os cientistas têm feito testes e estudos sobre o solo, ar e a superfície daquele outro planeta. E por meio desses estudos foi descoberto que a Terra 2 está... Esse planeta é algo condenado. Vale lembrar uma coisa. Quando eu falo que o nosso planeta Terra tá estudando outro planeta, tentando contato e etc, é óbvio que eu tô falando só dos Estados Unidos. Até porque quando uma ameaça vem pra dizimar a Terra, só existe os Estados Unidos. Nossa, Ip, então os Estados Unidos acordaram de bom humor? Eles estão tentando ajudar um outro planeta? Não, meus amigos. A gente tá falando da Terra do Tio Sam. É óbvio que tem um interesse envolvido. Abre aspas, claro. Uma aliança com a Terra 2. Deve ter terras férteis nesse... Isso poderia nos dar vantagem contra os soviéticos. Ok. União Soviética... Deve ter, como é que fala? Petróleo, não é petróleo, é... Aquelas paradas que tem no Irã, Iraque, acho que é petróleo mesmo. Então essa história tá se passando entre 1922 a 1991. Ou seja, a humanidade nessa história pode estar passando tanto pela Segunda Guerra quanto pela Guerra Fria. Não estamos trabalhando com datas exatas aqui. Errata, as datas estão na descrição. A série inteira se passa 83. Em 1983. Ou seja, a gente tá no meio da Guerra Fria. Logo após já é a União Soviética bem... Corrida espacial. E bom, meus amigos, se tem União Soviética, tem conflito. E os Estados Unidos só estão interessados em ajudar aquele outro planeta Terra porque eles acreditam que ter uma aliança com esses outros seres humanos pode ser vantajoso nesse conflito. Já não tá no Prime. Ali em América. A gente achou outro planeta igual ao nosso, com uma outra civilização. E pior, tem a de um monstro bizarro e gigante no espaço. Mas não, vamos se importar com... criada por a gente por motivos nossos. O ser humano tem o ego gigantesco. A Terra 2 rejeitou todas as nossas formas de contato. A gente tá tentando manter um contato estável antes dos soviéticos. E tudo que a gente recebeu foi só aquele SOS. A pergunta mais persistente até agora é: por que a Terra 2 precisa da nossa ajuda? Tá óbvio que o motivo do SOS deles é aquela criatura gigante no espaço. Mas como é que a gente poderia ajudar nesse caso? Outra grande dúvida é: por que a Terra 2 tá... Muito provavelmente aquela criatura tem influência nisso. Sugando a força... Vocês são persistentes, não são? Eu pedi várias vezes para nos deixar em paz. E ainda assim, você não escuta. Aquela criatura tá enfurecida com a nossa Terra. Ah, vai embora então, né, cara? Ela tá brava com a nossa Terra por motivos óbvios. A gente não para de tentar contato com a Terra 2. E o motivo dessa coisa tá brava com a Terra 2 é porque eles mandaram o SOS. Vocês notaram que essa coisa gigantesca tá meio que tentando responder pela Terra 2? Tipo, a gente tá tentando contato de forma resiliente. Sim. E essa coisa responde dizendo não querer ser incomodado. Sendo que a gente não falou com... Talvez ela considere ela e a Terra, né? A Terra 2, no caso, né? Isso tem motivo. E a gente já fala sobre. Ainda nesse vídeo, essa coisa gigantesca meio que vai dar um ultimato pra Terra 2. A Terra 2 fez contato com a gente mandando o SOS, e aparentemente a população daquele planeta pretende fazer isso de novo. E então a criatura fala: Povo de Gaia, eu darei a vocês mais 3 chances. Tá. É o bom nome pro planeta. Chances, e eu não serei tão piedoso. O povo da Terra, pare de tentar nos contatar. A Terra 2 tem nome, Gaia, e eles têm mais 3 chances. Se eles vacilarem 3 vezes, isso pode simbolizar o fim deles. Eles querem falar com a gente, mas aquela coisa não pode saber. E mais pro final desse vídeo a gente vai ter um alerta. Um dos satélites da Terra que estava em órbita foi retirado da nossa órbita, e o governo acredita que isso foi coisa da segunda Terra, Gaia. E isso é um movimento hostil. Isso pode ser perigoso porque dependendo do porquê Gaia pegou o nosso satélite, isso pode ser espionagem. E a espionagem é a arma mais perigosa de uma... Mas sendo isso ou não, a nossa Terra decidiu se manter em paz com Gaia. Afinal, a gente tem mais interesse neles do que eles na gente. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre o general Leon Emery e os doutores Nicholas Dwyer e Evan Rickson. E essa reunião tá sendo feita por quê? Vamos lá. A gente tem um outro corpo celeste do mesmo tamanho que a gente nos orbitando. Eu tô falando da segunda Terra. Obviamente isso vai ter influências tanto no clima quanto no mar, afinal... Pô, eu nem comentei isso que eu não queria bancar o chato, né? Mas já que vai ter, né, cara, isso daí ia dar um problemão, né? Bom, eu acho que ia dar um pau completo aí, na verdade, na órbita da Terra, né? Mexendo diretamente com o nosso campo gravitacional. E o general Leon Emery quer
saber o que esse planeta tá fazendo com o nosso. E a gente vai começar só com coisa leve. Os nossos mares estão uma loucura, e as atividades sísmicas como terremotos estão recorrentes e mais fortes. E isso é bem perigoso. Catástrofes naturais podem destruir com várias vidas e nações por conta disso. Com isso, o general Leon Emery pergunta se existe alguma forma de remover a Terra Gaia da nossa órbita. Antes, os Estados Unidos estavam com o desejo de fazer aliança em decorrência contra a União Soviética, mas agora eles notaram que isso é bem maior do que uma mera... Afinal, esse planeta nos orbitando... acho que teremos que usar equipamentos à base de urânio pra isso, né? É a única forma. Enfurecendo a mãe natureza. E bom, não existe forma de tirar esse planeta da nossa órbita sem acabar dizimando com toda a vida que habita nele. Durante essa conversa, o Dr. Nicholas... Não é nada pessoal, vocês estamos adiantando o inevitável. Fire também conta uma coisa importante. Lembra do nosso satélite que havia saído de órbita e a gente suspeitou que fosse a outra Terra? Então, ele voltou pra nossa órbita. Quando ele voltou, a gente desceu ele pra analisar. Legal que aqui os satélites funcionam igual uma pipa. Dá pra descer. Pô, mas também até a criatura ia se assustar. Imagina, cara, tá lá de boa, lá com o planeta dela, lá sequestrada, de repente vem lá o ser humano da Terra 1 e BUM! Explode o planeta assim inteiro, quando né, a gente cara? abriu esse satélite, foi encontrado dentro dele matéria orgânica, de origem não terrestre. Essa matéria orgânica é diferente de tudo que a nossa ciência terrestre conhece, e isso é bem preocupante. Isso pode ser um aviso, ou até mesmo uma... Mas talvez não tenha pessoas, é porque é estranho que tenha a mesma forma da Terra, né, literalmente. Ameaça. É dito que as células dessa matéria orgânica que veio no satélite possuem uma tipo assim, não tenha pessoas, assim, criaturas diferentes desse planeta. Né? Película estranha. Película essa que parece absorver radiação. Peraí, Godzilla? Essa informação vai assustar bastante o general Leon Emery, que pergunta se eles conseguem dizer da onde essa matéria pode ter vindo. E quando eles vão responder, o sinal é interceptado. Alguém precisa falar com o general. Essa é uma mensagem de socorro de Gaia, ou como vocês podem conhecê-la, Terra 2. Estamos tentando alcançar todos vocês para assistência e libertação. Não podemos falar por muito tempo, ou então ele nos detectará. Essa moça se chama Ellie Lynch, e ela é uma residente de Gaia, a Terra 2. Mesmo, então. E antes que o general possa fazer mais perguntas, o sinal foi interrompido por ele, aquele que faz a Terra 2 de refém, e ele já chega lembrando Gaia do acordo dele. Uma chance se foi, povo de Gaia. Você só tem mais duas. Essa coisa tava vendo toda a transição acontecer, e ele enfatiza muito nessa frase que eles só querem paz. Então sim, muito provavelmente tem mais de uma criatura gigante no horizonte infinito. A criatura até cita que se a humanidade quiser continuar nessa exploração espacial deles, fazendo alusão à corrida espacial, eles podem, mas não coloque Gaia e nem ele no meio. E sim, isso é um aviso. E bom, no final desse vídeo a gente tem uma outra descoberta bombástica. Lembra dos testes que a nossa Terra estava fazendo em Gaia? Por meio desses testes, a gente descobre que Gaia tá como se a vitalidade da natureza daquele planeta tivesse sido drenada de radiação, por algo. Então. E bom, a gente descobriu o quê? Existe algo se parasitando naquele planeta. O núcleo de Gaia, ao invés de ter uma bola de fogo como é no planeta Terra, em Gaia a gente tem uma criatura que tá se alimentando dos nutrientes daquele planeta. A sua água, as suas flores, tudo tá sendo drenado. Por isso Gaia é um planeta menos verde e menos azul, porque ele tá lentamente parasitado. Isso já explica o porquê do SOS. Muito provavelmente a população de Gaia... Será que são as mesmas criaturas, tipo, ou não, né? Ser evacuado. Aliás, chegou até aqui, deixa o like, cara, se inscreva no canal aí, não custa nada, por favor. Diz se tá curtindo aí, deixa um comentário aí pra gente saber o que vocês estão achando dessa história. Tô curtindo, tô achando bem interessante, mano. E, por favor, novamente aí, deixa o like, entra lá no Discord do canal, que não custa nada, tá bom? E, além disso, apareça aí todo dia às 7 da noite, que eu tô sempre fazendo vídeos, tá bom? É isso. As pessoas que moram lá no caso. Só que eu acho que a gente não tem saída. Muito provavelmente é aquela coisa gigante que tá se parasitando em Gaia. Então, é o que eu pensei também. E se ele tá lá, quando Gaia... ele muito provavelmente vai vir pra Terra. Eu acho incrível como a dúvida inicial dessa história é por que a gente tem um planeta exatamente igual ao nosso no espaço. Mas agora, essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é o que é essa coisa e por que ela se parasita em Gaia. Próximo vídeo. Nesse vídeo, o pesadelo da América se tornou real. Isso porque a União Soviética descobriu Gaia. E tá, um pequeno aviso. Até aqui... Pô, mas que isso? Mas como assim? Os caras não tá... Não dá pra... Não era suposto você ver no espaço? A história tá com os pés no chão, no universo... Eu achava que tava dando pra ver, assim, de noite, velho. Universo que ela nos apresentou. Tipo, Segunda Terra, monstro gigante... Os Estados Unidos estão agindo de forma esperada. Eles começaram de forma interesseira, mas agora eles notaram o perigo real. Eles querem ajudar o povo de Gaia. Mas o que a União Soviética faz agora me tirou totalmente do chão e da imersão na história. Tipo, eles dizem que não vão deixar os Estados Unidos espalharem o capitalismo pelas estrelas, porque no fim do dia esse é o plano deles. Todo esse monólogo que a União Soviética... Faz sim, mas faz sentido! O pessoal tá aqui sobre o capitalismo querer espalhar o capitalismo...
Falei errado. Todo esse mas... monólogo da União Soviética sobre os Estados Unidos quererem espalhar o capitalismo pelas estrelas é tão ridículo. Parece só um estereótipo bem idiota. Eu acredito que a União Soviética tem 10 motivos melhores pra querer interceptar a conversa dos Estados Unidos com aquele outro planeta. Mas falar que os Estados Unidos quer passar o capitalismo pelas estrelas, isso chega a soar infantil. Enfim. Eu acho que seria muito mais, explicação muito mais simples, simplesmente falar que os Estados Unidos querem colonizar, né, aquele lugar, né? Espalhar o capitalismo fica meio brega mesmo, né? Poderia ser, tipo, eles querem colonizar lá, querem invadir lá e tomar aquela terra pra eles, né? Não, sabe, fazer, tipo assim, até porque qual que é o sistema político de Gaia, né, cara? Nem dá pra saber ainda. O plano soviético é enviar um satélite deles pro planeta Gaia pra deixar orbitando aquele planeta lá. E eles conseguem. Com o satélite mas lá... os caras não vão... Mas o bichão não vai ver, cara? Conseguem barrar qualquer tentativa de contato dos Estados Unidos com Gaia. A segunda parte do plano deles era enviar uma nave pra aquele planeta. Mas não é dito se a nave é tripulada ou não. Ao que parece, a União Soviética tá tentando contato com Gaia, mas eles não sabem daquele monstro gigante no céu. Faz sentido. Vai vendo a que vai dar. Quando a União Soviética tava pronta pra mandar a nave pra Gaia, eles desistiram do plano. Mas aí é a criatura que, pô, que tá sendo covarde também, né, cara? Tinha que saber pelo menos um pouco da geopolítica do nosso planeta, né, cara? Saber que não é apenas governado por apenas um único país, né, mandaram um satélite. Logo após mandar esse satélite, os Estados Unidos descobriram. Primeiro porque eles, né, eles têm radar, viram... Tem um satélite voando pra lá, e veio da Rússia, que não era Rússia ainda. E segundo que esse satélite tava barrando toda e qualquer mensagem que os Estados Unidos mandava pra Gaia. Então, tipo... Estratégia zero. Como eles abortaram o plano de mandar uma nave pra Gaia, eles trouxeram o satélite deles de volta. A pipa tá em dia aqui. E adivinha? O satélite deles também veio cheio da mesma matéria orgânica que veio com o satélite dos Estados Unidos. E isso confirma que sim, aquele satélite dos Estados Unidos que foi roubado realmente foi coisa da Gaia, a segunda Terra. E caso vocês estejam se perguntando, esse movimento dos soviéticos em mandar um satélite pra Gaia foi visto pela criatura. E ela se irritou muito. Gaia perdeu mais uma chance. Se eles vacilarem mais uma vez, é o fim. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre duas pessoas da Terra e duas pessoas de Gaia. Mas já da tá fazendo contato já, ué, aí já era. O Dr. Nicholas Dwyer e o General Leon Emery. Esse Nicholas Dwyer, com todo respeito ao Analog Horror, mas, pô, aqui pegaram um doutorzão do Google, né, cara? E de Gaia, a gente tem Ellie Lynch, que né, cara? interceptou o sinal pela primeira vez. E junto dela tá o Michael Harron, que é tipo um cientista barra doutor de Gaia. Beleza. Nessa parte aqui, eles vão ter breves conversas. Porque eles têm que ter conversas rápidas pra que a criatura não consiga interceptar o sinal. Se eu não me engano, no total vão ser 3 conversas que vão responder algumas perguntas. Então, pra não ficar dizendo aqui a conversa acaba, aqui a conversa continua, eu vou só dizer as descobertas, beleza? Beleza. Okay. Segundo o povo de Gaia, eles chamam aquela coisa de o olho. Isso porque ele tem olhos em todos os lugares de Gaia. Não existe ponto cego naquele planeta. O General Leon Emery pergunta se eles precisam de uma ajuda militar para tentar lutar contra aquela coisa. E a Ellie Lynch diz que não. Isso só faria aquela coisa dizimar todo mundo de vez. E agora segura pro highlight de informação. Segundo o povo de Gaia, esse olho se vê como um salvador. Ele vende a ideia de que ele vai terminar com todas as... quando na verdade ele só quer sugar os nutrientes dos planetas. Eles de dentro pra fora, igual um parasita. Só que o curioso é que essa coisa não nota que ela tá fazendo isso. Ela realmente acredita que tá salvando o planeta de alguma desgraça. O ponto é que essa coisa acha que ela tá instaurando a paz. Essa coisa quer ter uma relação simbiótica com Gaia, mas ele não consegue notar que ele tá aquele planeta. Outra coisa que a gente também descobre é que aquela coisa tem um nome, Rhea. O povo de Gaia descobriu que o nome dessa coisa é Rhea porque eles ouviram aquela coisa se intitulando Rhea. Caso vocês não saibam, Rhea é um nome da mitologia grega. Rhea era o nome da mãe da maioria dos deuses gregos que a gente conhece. Uma coisa a questionar pelo general é... pode ser daí que eu ouvi, então. Se o povo de Gaia conhece alguma fraqueza de Rhea. E, bom, eles sabem uma. A Rhea não tem uma estrutura molecular estável. Lembra das matérias orgânicas que caíram na Terra junto dos satélites? Então, eram pedaços do corpo de Rhea, o que pode indicar que ela tá enfraquecendo. Mas é aí que tá. Era dito que aquela matéria orgânica... Aí, ó, mas aos que me julgaram, quando eu trouxe meus primeiros vídeos do EUIP aqui no canal, que eu chamava o EUIP de El Hype, aí, ó, julguem o El Hype por chamar Rhea de Rhea, né, cara? Porque eu duvido que falavam inglês na Grécia Antiga. Conseguia absorver radiação. O povo de Gaia acredita que uma fraqueza de Rhea seja justamente isso. Como seu corpo absorve radiação, talvez seja possível sobrecarregar o corpo dela, assim fazendo uma linda explosão no céu, que os cientistas vão olhar e vão dizer, olha, uma supernova, mas não, é a Rhea de uma forma épica. O general também questiona se eles sabem de onde Rhea veio, por que que isso existe. E a teoria que a Ellie Lynch fala é que a Rhea seja uma espécie de arma biológica criada por aliens. Caraca, e bom, quando ela fala isso, mas não pode ser eles serem os próprios aliens, que talvez? É o doutor que tá com ela, vai estranhar essa resposta. Mais simples, e quando ele vai questionar ela sobre, ela interrompe ele. Isso é estranho. E eu tenho uma coisa a falar sobre.
Cara, tá. Isso me cheirou estranho, hein? Uma Caraca, coisa que é peraí, fato cara. é que Rhea tá fazendo uma lavagem cerebral com o povo de Gaia. A maioria das pessoas que moram naquele planeta realmente acham que estão sendo salvas por Rhea. A Rhea acredita e vende a ideia de que ela tá salvando aquele planeta. E muita gente acabou acreditando por conta dessa lavagem cerebral. Mas então o general vai perguntar pra eles dois como que eles não foram pegos por essa lavagem. E segundo eles, a Rhea não conseguiu enganar todos os 7 bilhões de humanos que residem em Gaia. E eles são alguns dos que não foram enganados. Mas esse desentendimento dos dois aqui me fez começar a suspeitar da Ellie. O general pergunta por que aquela coisa não quer fazer contato com a Terra. E a Ellie responde que é porque Rhea sabe o quão forte destrutivamente a Terra pode ser. E Rhea não quer que a Terra destrua os planos dela. E Ip, quais que são os planos Cara, eu vou ser sincero, cara. Se eu sou os Estados Unidos e a União Soviética, cara, eu deixo essa Gaia aí aos seus próprios... a sua própria defesa, né, cara? Porque, pô, se os caras estão satisfeitos com a criatura em sua maioria, né, cara? Pô, o planeta tem que ter autoconsciência de conseguir se proteger aí, né, cara? Ninguém tem que bancar o herói aqui, não, com todo respeito aí. Fora que eu nem tenho as intenções dessa tal de Gaia, cara. dela? Paz. A Rhea realmente acredita que vai conseguir instaurar a paz em Gaia se parasitando naquele planeta. E depois a Terra e qualquer outro planeta. Então, mas a gente já sabe dos perigos daquela criatura, por isso a gente pode se preparar. Agora, se Gaia não teve as mesmas capacidades que a gente, cara, aí... tem a e vida inteligente. Mas o que Rhea não nota é que ela tá dos planetas de dentro pra fora com isso. Quando essa conversa acaba, o general e o Dr. Nicholas decidem tentar uma entrevista com Rhea pra perguntar mais algumas coisas. Mas o que eles não esperam é que ainda tem uma pessoa ali com eles escondida. Ao lado do general, se a gente aumentar a saturação da imagem... É que nem você fala, tipo assim, que nem se tivesse civilização em Marte. Daí vem uma criatura interdimensional, o Galactus, e para engolir Marte. E você, a Terra, pode ir lá e tentar jogar uma bomba, né, no Galactus, ou fazer o que o Galactus tá falando, que é simplesmente deixar ele em paz e devorar Marte. O que vocês fariam? Vocês salvariam os marcianos, ou você pouparia o seu planeta Terra e a sua família, cara? Essa é a pergunta que eu faço hoje pra vocês nos comentários. É possível ver que a Ellie ainda tá ali ouvindo eles. E exatamente como eu suspeitava, a Ellie não tá pura. Ela tem uma ligação com Rhea. Ela ouviu essa conversa e no mesmo instante avisou Rhea. E a gente... Isso é óbvio, cara, porque se Gaia não tem alguma ligação com essa Rhea, por que um trouxe o outro pra cá? Por que trouxe na nossa cara aqui, cara? Eu já tô teorizando e eu acho que vai ser o que o planeta Gaia aí é pra tentar... fazer a Terra, sei lá, cara, tentar convencer a Terra de salvar eles, na verdade, eles vão querer ficar contra a Terra no final. A gente sabe disso porque eles sequer perguntaram pra Rhea, mas ela já aceitou a entrevista. Uou, que isso? Eu aceito. Rhea aceitou a entrevista. Na última foto, a gente pode ver o que parece ser um óvulo sendo penetrado por um espermatozoide. E isso simboliza duas coisas. A aceitação de Rhea pra entrevista. Pô, que isso, cara? Pô, ele realmente leitou a Terra? Foi isso que eu entendi, cara? Pô, cara. E também mais uma coisa. Cara. Isso aqui pode ser uma analogia a Rhea se parasitando na Terra. Cara, talvez já tenha chegado a nossa vez. Mas isso... Pô, me senti parasitado, a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais vídeos. Eu acho que o que eu mais gostei dessa série é que toda a atmosfera dela e toda a história que ela conta é uma ilusão a... Terra e eu foi aposto que vocês notaram isso. Rhea não quer ser incomodada. E o que ela representa? A paz, correto? Pelo menos é isso que ela acha. Ela é maior e mais imponente que qualquer planeta. Ela se parasita contra a vontade do planeta, da Terra e muitas pessoas no processo. Mas ela acredita ainda assim que tá fazendo isso em prol da paz. E meus amigos, e destruir em prol da paz não é basicamente o que fazem? Não é assim que elas se vendem? Eu achei muito legal essa invertida que o criador deu nas entrelinhas. Não existe paz quando ela precisa derramar sangue. Isso foi realmente uma sacada muito boa. Mas ainda me ficaram duas dúvidas. Fora esse simbolismo, o que de fato é Rhea? E principalmente, o que é a Segunda Terra? Da onde Gaia veio e por que ela existe? Isso são respostas que a gente não tem. Eu tô roteirizando esse vídeo segunda-feira, 7 de abril. E hoje mesmo o criador da série lançou um vídeo novo, que é esse último que a gente acabou de ver. O que quer dizer que essa série tá bem ativa ainda. E se vocês querem ver a resolução de tudo isso quando ela eventualmente sair, é só comentar. Gente, mandem recuperações e melhoras aí pra mim. Enquanto vocês veem esse vídeo, eu passei pela remoção de 2 sisos que eu tenho na boca. Eu tenho os 4, mas eu tirei só 2 agora. Se eu tiver vivo agora, eu devo estar com a cara desse tamanho. E se tu quiser ver isso, me segue no Insta. E no mais, é isso, minha gente. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Adiós. Muito bom vídeo, como sempre, mano, do meu... Mano, Ip, cara. Só que assim, né, cara?
A Terra, vou até comentar aqui, cara. A Terra foi leitada. Terra foi leitada, cara. E isso não pode passar despercebido. As pessoas não podem simplesmente lidar com isso normalmente, né, cara? Caraca, que sacanagem, cara. Mas, enfim, gente, foi bem interessante. Gostei desse análogo. Como eu falei, nossa, tá horrível o cabelo aqui, né? Como eu falei pra vocês, ah, eu atrasei um pouco pra trazer, mas trouxe. Acabei trazendo pra trazer, mas trouxe. Enfim. Foi da hora, foi da hora. Espero que saia logo a parte 2 e a gente traz aqui no canal quando sair, porque com certeza eu acredito que o IP vai fazer, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Espero deixar o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia. Não, só às 7 da noite. Tamo junto, é nóis.